Agora também nós estamos aqui com o cavalo Faísca, que já está sendo solto, que vai para pastagem na rua, e os outros estão bravos lá, que querem sair também. Bom, tem algumas informações assim complementares também. Tem um aspecto legal envolvido, né? Porque alguma pessoa pode questionar como acontece que a gente retira o cavalo de uma pessoa de baixa renda e não restitui. A verdade é a seguinte, é que isso está previsto numa lei de crimes ambientais, que é uma lei federal, né, a apreensão desses animais. E além disso, a Prefeitura de Novo Hamburgo tem um ajustamento com o Ministério Público, que pressupõe que todo cavalo que é vítima de maus tratos, que ele seja apreendido, não restituído, receba um tratamento veterinário e que fique aqui no Parcão por um prazo mínimo de 30 dias, que é o prazo que se acredita que é o prazo para que a pessoa que teve o cavalo apreendido possa ter recurso, fazer o seu recurso para justificar porque esse animal ficou nessa situação, ou possa o cavalo ter tempo de se recuperar da situação que levou à apreensão. Tá? E depois sim, então ele é inserido no programa de adoção. Então hoje os cavalos são efetivamente apreendidos, maus tratos, eles ficam 30 dias conosco. Os outros que estão soltos na via pública, a gente fica com eles alguns dias para ver se a parte interessada se manifesta. Bom, como tu já falou lá dentro, quando passa esse período, vocês entregam, deixam eles para adoção ou... Ele vai para adoção através de um termo de fiel depositário. O termo de fiel depositário hoje ele não é uma posse definitiva. Então a pessoa que assumiu a responsabilidade de zelar pelo animal sabe que poderá esse animal ser retomado. Mas a grande maioria a gente nunca teve uma situação de ter que devolver um animal, ter que restituir algum animal que tenha passado por alguma situação de privação. Isso quando já saiu para adoção foi, então se a pessoa também não cuidar direito, né, ele voltaria para você, seria nesse caso? Sim, isso também pode ocorrer. Né? Se a pessoa que adotou não zelar pelo animal da forma adequada, nós buscamos o animal de volta. E isso dos cavalos que já passaram aqui pelo Parcão, que já foram mais de 280 cavalos que passaram aqui pelo Parcão, que receberam tratamento, sendo que desses 85 cavalos foram para a adoção. Né? Aí nós também incluímos aqueles que vieram para tratamento e devolução ao proprietário, aqueles que estavam soltos na rua e que foram retirados. E incluímos também aqueles que foram a óbito, né? Porque alguns cavalos não sobrevivem, nós já tivemos 32 óbitos também, aqui no Parcão. Né? Então, esses animais, uma vez adotados, nós tivemos uma situação que nós tivemos que retomar um animal do adotante. Né? E isso fez com que a gente ficasse mais criterioso ainda no processo de seleção dos candidatos. E foi por maus tratos que vocês buscaram ele de volta? Não, na verdade, a pessoa que adotou esse animal colocou o cavalo numa hotelaria e simplesmente não foi mais lá ver o cavalo. Abandonou na hotelaria. Foi a hotelaria que entrou em contato conosco e disse, olha, o cavalo está aqui, está a campo, né? Quer dizer, ele ficou a campo, né? E simplesmente ninguém mais procurou. Não foi efetivamente maus tratos, mas foi um abandono. Né? O abandono que para o cavalo, na época, até foi bom, porque ele ficou como na natureza, ele ficou morando no campo, pastando e ficou livre, né? como na natureza. Legal. Outra coisa que a gente quer saber de ti, assim, além disso, assim, as pessoas que querem visitar o Parcão, porque é um lugar, pelo que eu estou vendo, muito bonito e talvez até pouco explorado. Como é que funciona isso? Bom, o Parcão ele está aberto diariamente, né, não existe um horário, a gente tem um horário estabelecido, né, que principalmente agora no horário de verão, que é até o pôr do sol. Né? As pessoas podem vir no final de semana, o parque é um parque aberto, né? Nós temos 1.700 metros de trilha, né? Então quase 2 quilômetros de uma trilha principal.
existem ainda trilhas secundárias, tem uma pequena praça de brinquedos, né? E o objetivo é que as pessoas venham aqui ao parque para fazer um lazer mais contemplativo, ou um lazer com esporte, alguma coisa assim. Interessante, importante dizer que assim, aqui nós não temos churrasqueira, então não pode se fazer churrasquinho na hora do meio-dia, não pode ingressar com bebida alcoólica, e se vier com algum tipo de som, tem que ser de uso individual. E os veículos têm que ficar estacionados na via pública, eles não ficam estacionados dentro do parque, né? Então, mas a intenção do parque, é importante dizer que o parque ele é uma unidade de conservação, então ele não é simplesmente um parque. Ele, como unidade de conservação, existe uma série de restrições em termos de uso. Não restringe absolutamente que a comunidade desfrute do ambiente natural, mas, por exemplo, a gente não pode permitir que se faça agora churrasquinho aqui dentro, fogo, alguma coisa assim. Ele é porque ameaçaria, né? Ameaçaria as plantas. Exatamente, ele tem que ser interpretado como uma área de preservação. Isso é muito importante, né? Ter essa área de preservação aí natural. Quem pode visualizar, talvez, pelo Google Earth ou mesmo no mapa, pode ver que nós temos uma faixa de terras bastante grande, bem na parte central da cidade. O que poucas cidades têm esse privilégio. A área do Parcão é de 56 hectares. Então ela é maior que a Redenção, Porto Alegre tem 32 hectares. Né? Maior do que qualquer outro parcão que tenha aí nas cidades da região. Né? Só que eu entendo que ele é subutilizado. Bom, para que ele seja melhor utilizado, para que ele tenha, vamos dizer assim, um pouco mais de atrativo, existe o parque também está inserido no financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então vão haver, acredito que esse ano vão haver o início de investimentos também no Parcão, na área de infraestrutura e de lazer dentro da área do parque. Aí ele, vamos dizer, ele vai ficar mais atrativo do que ele já é hoje, em termos de uma estrutura. Bom, assim, ó, eu vi que parece que tem nascentes aqui dentro desse parque. Existe isso aqui? Sim, nós temos várias nascentes. Nós temos 5 nascentes grandes, né, que são as nascentes que formam aqui o arroio Kunz, que depois ele acaba indo para o banhado do Rio dos Sinos, né, que é o mesmo arroio que passa no Mundo Novo, né, então boa parte das nascentes são aqui dentro da área do parque. Tá? Nós temos mata nativa, nós temos vários biomas de várias características, desde a de Campo Sujo, é uma floresta já de maior estrutura. Né? Nós temos animais aqui que são bastante importantes, né, para a região. Por exemplo, a gente tem a presença do maçarico, a gente tem os quero-queros, tem mais de 120, na verdade, mais de 120 espécies de aves que foram identificadas. Nós temos pequenos roedores, temos tatu, porco-espinho. Se tem notícia, quer dizer, eu já vi, só que a gente não conseguiu comprovar ainda a presença de graxainha aqui dentro, que é aquele pequeno canídeo do mato. Né? Além, claro, que a gente tem também a fauna, como a gente tem cobras, tem lagartos, né? Enfim, o que normalmente se encontra em áreas de vegetação mais adensada. Então poderíamos dizer que isso aqui é um pulmão de Novo Hamburgo. Pequeno pulmão, mas é um pulmão. Ele na verdade, o Parcão ele tem uma importância muito grande na regulação de temperatura da cidade. Né? Se não fosse o parque, se na época o ex-proprietário do parque tivesse feito efetivamente um empreendimento, porque o parque era para ser um loteamento, com certeza a temperatura de Novo Hamburgo ia ser bem mais alta do que é hoje. Nosso burrinho se manifestando. Eu acho que ela quer sair também. Bom, assim, Sarlé, foi muito boa essa tua entrevista. Teria mais alguma coisa que tu gostaria de deixar para o público de Novo Hamburgo aí? Alguma orientação, alguma coisa? Fica contigo. Na verdade, assim, eu faço o convite, então, para que as pessoas venham, né? Muitas vezes, mas o Parcão é perigoso. Eu trabalho aqui desde 2005, a gente nunca teve uma ocorrência grave, né? Que efetivamente alguém pudesse dizer, eu fui assaltado dentro do Parcão, fui roubado, enfim.
Ok? A gente tem problemas de segurança aqui em Novo Hamburgo, assim como em qualquer parte de Novo Hamburgo. Tá? Então a gente tem históricos de veículos que são roubados aqui próximo ao Parcão, mas eles são roubados no centro também, em qualquer bairro. Então, na verdade, não é a questão da segurança que vamos dizer assim, seria a desculpa de não conhecer o parque. Tá? Então, fica esse convite realmente de conhecer, mesmo que hoje ele não tenha a estrutura, vamos dizer assim, que seja mais atrativa para a comunidade, tem o ambiente natural em si do parque para desfrutar. Aí muitas vezes a gente acaba se enfiando no final de semana em shopping, essas coisas assim. Com certeza o parque é uma opção muito mais agradável. Com certeza. Fica aí o convite do Sarlé. Muito obrigado pela entrevista.